da normalidade nas famílias que aparentam ser perfeitas aos olhos do mundo. O caso. O rosto no porão, um nome que ecoa horrores silenciosos, é a personificação desse horror doméstico. A materialização dos pesadelos que preferimos acreditar que só existem em filmes. Um segredo enterrado sob concreto e mentiras, cuidadosamente construído para proteger o impensável, que tentou emergir para gritar sua verdade, a verdade sufocada por anos de silêncio e medo. Tudo começou com uma ausência, o vazio deixado por alguém que foi arrancado de seu lugar, uma criança que some, sem deixar rastros, engolida pelo mistério e pela escuridão, uma família que se desfaz, sob o peso da dor e da incerteza, cada membro carregando sua própria versão da verdade, e um silêncio que perdura por anos, um silêncio ensurdecedor que ecoa pelos cômodos vazios, testemunhando o horror que ali se instalou. O mistério não é só sobre quem cometeu o crime, sobre o ato em si, mas como ele ficou oculto tanto tempo, como a verdade pôde ser abafada por tanto tempo, sob o olhar complacente de uma sociedade que prefere não ver. O porão daquela casa, em Minas Gerais, um lugar esquecido e sombrio, guardou mais do que um corpo. Guardou a chave para desvendar uma teia de segredos e mentiras, guardou a prova da nossa indiferença coletiva, da nossa falha em proteger os mais vulneráveis. Este caso nos obriga a encarar, sem desviar o olhar, uma verdade desconfortável. A realidade sombria que se esconde por trás das aparências. Os monstros, muitas vezes, têm rostos familiares. São aqueles que convivem conosco, que compartilham o mesmo sangue. A história de O Rosto no Porão, mais do que um relato de um crime, é um mergulho na psique de uma família disfuncional, um estudo sobre os efeitos devastadores do segredo e da repressão, onde amor e ódio, lealdade e traição se confundem de forma letal, criando um ambiente propício para a tragédia. O rosto no cimento não era só um vestígio físico. Era a marca indelével de uma vida interrompida. Era um pedido de socorro póstumo, um grito silencioso que ecoou por anos, um último esforço para ser encontrado, para ter sua história contada e sua memória honrada. No centro deste drama que se desenrola, desta tragédia anunciada, estava João. Um homem cuja figura se tornaria sinônimo de horror e negligência. Um homem comum aos olhos da sociedade, um trabalhador esforçado, que suava para trazer o sustento para casa. Mas por trás dessa fachada de homem provedor, escondia-se um indivíduo controlador e autoritário, que exercia um poder implacável dentro das quatro paredes de seu lar. Maria, sua esposa, era a personificação da submissão. Uma mulher que, ao longo dos anos, viu sua voz ser silenciada e sua individualidade esmagada. Vivendo constantemente à sombra do marido, ela se tornou quase invisível, uma figura fantasmagórica que pairava pelos cantos da casa. Era descrita por alguns vizinhos mais próximos como amedrontada e silenciosa, sempre com o olhar baixo e a voz hesitante. A vítima inocente nesse lar desestruturado era Pedro, um menino de 10 anos, uma criança cheia de vida e energia, com um futuro inteiro pela frente. Mas, infelizmente, era visto pelo pai não como um filho amado, mas como um desafio constante à sua autoridade, uma afronta à sua masculinidade. A relação entre pai e filho era terrivelmente marcada por castigos severos, por uma disciplina cruel e desproporcional que deixava marcas profundas na alma do menino. O trágico desaparecimento de Pedro foi o estopim, o evento que expôs as feridas purulentas de uma família disfuncional e de uma sociedade omissa. Naquela pequena cidade pacata dos anos 90, onde todos se conheciam, a privacidade do lar era considerada sagrada, um santuário inviolável. E, infelizmente, o silêncio ensurdecedor da comunidade local se tornou cúmplice dessa tragédia, permitindo que o horror se instalasse sem ser perturbado. Gritos de dor eram ignorados, justificativas esfarrapadas eram aceitas sem questionamento, ausências prolongadas eram convenientemente relevadas. E assim,
a comunidade escolheu coletivamente não ver, não ouvir, não falar, selando o destino de um menino inocente. A casa era modesta, igual a tantas outras, mas escondia um segredo sombrio no porão. O espaço, úmido e mal iluminado, era domínio de João. Ninguém questionou quando ele reformou o piso do porão, um cômodo quase nunca usado. O segredo ficou enterrado por anos, até que novos proprietários decidiram reformar. Ao quebrar o cimento, encontraram uma protuberância estranha. O choque veio ao ver o contorno de um rosto humano emergindo do chão. O grito dos novos moradores rompeu um silêncio de mais de uma década, trazendo à tona o horror escondido sob os pés de todos. Em 15 de março de 2008, Carlos e Sofia, os novos donos, encontraram o baixo relevo macabro no porão. Um rosto de agonia, moldado no cimento. A polícia isolou o local e peritos escavaram cuidadosamente. Sob o rosto, um esqueleto infantil em posição fetal, com restos de roupas. A perícia confirmou. Era Pedro, o menino desaparecido anos antes. A família dizia que ele havia fugido, mas a verdade estava ali, sufocada no concreto. A notícia se espalhou rapidamente e a comunidade, antes silenciosa, foi tomada por culpa e lembranças ignoradas. O mistério do desaparecimento de Pedro, enfim, tinha um rosto, e era puro horror. Com a identificação do corpo, a investigação tomou um novo rumo. A confirmação da identidade da vítima trouxe à tona memórias dolorosas e a urgência de desvendar a verdade por trás desse crime hediondo. Cada detalhe, cada fragmento de informação passou a ser examinado minuciosamente na esperança de encontrar a peça que faltava nesse quebra-cabeça cruel. A polícia reabriu o caso. Novas pistas surgiram, testemunhas foram novamente interrogadas e antigas evidências foram reanalisadas com o auxílio de tecnologias forenses avançadas. A pressão para solucionar o caso aumentava a cada dia, impulsionada pela comoção pública e pela sede de justiça. João e Maria, localizados em outro estado, tornaram-se os principais suspeitos. O passado do casal foi vasculhado, seus relacionamentos e histórico familiar expostos à luz da investigação. Cada passo que davam era monitorado, cada ligação telefônica rastreada, na busca incessante por provas que pudessem incriminá-los. João negou tudo, frio e impassível, mantendo a versão de que Pedro fugiu. Sua postura calculista e a falta de remorso em suas palavras deixavam os investigadores perplexos, mas determinados a desmascarar sua farsa. Maria, inicialmente, repetiu a história, mas acabou cedendo à pressão. Em confissão, revelou que João espancou Pedro numa noite de fúria. O menino não resistiu. Em pânico, João decidiu esconder o corpo no porão, forçando Maria a ajudar. Ele pressionou o rosto do filho contra o cimento, um ato de crueldade final. Maria se mostrou como cúmplice coagida, paralisada pelo medo. A investigação, agora, tinha um caminho claro, mas a verdade completa ainda parecia distante. A complexidade do caso e as motivações obscuras dos envolvidos exigiam uma análise aprofundada de cada detalhe, na busca incessante pela justiça. O caso virou espetáculo midiático. A imagem do rosto no cimento estampou jornais e TV, tornando-se símbolo do horror. João foi rapidamente condenado pela opinião pública como o pai monstro. Maria dividiu opiniões, para alguns, cúmplice, para outros, vítima de abuso. O julgamento foi acompanhado de perto, cada depoimento dissecado pela imprensa. Especialistas debatiam a mente dos acusados em programas de TV. A defesa tentou descredibilizar Maria, enquanto a promotoria usou a brutalidade do crime para fortalecer o caso. O clamor popular era ensurdecedor. O veredito parecia apenas uma formalidade. A sociedade já havia julgado João e, em menor grau, Maria. Mesmo com a confissão de Maria e a condenação de João, dúvidas persistem. O grau de cumplicidade de Maria é questionado. Teria ela sido mais ativa do que admitiu? O rosto no cimento, acidente ou troféu macabro? Alguns sugerem que foi um ato deliberado,
um registro sádico. Há teorias sobre a participação de terceiros, sustentando a mentira por anos. Outros especulam se João teria cometido outros crimes nunca descobertos. O desaparecimento de Pedro foi o único revelado, mas quantos outros segredos podem ter ficado enterrados? O caso permanece envolto em mistério e especulação. O caso deixou cicatrizes profundas no Brasil, tornando-se símbolo da violência doméstica e infantil. Forçou a sociedade a encarar o silêncio que encobre abusos. Houve aumento na conscientização e campanhas de denúncia. A história de Pedro virou exemplo extremo do que acontece quando sinais de abuso são ignorados. O caso entrou para estudos de criminologia e inspirou livros e documentários. A expressão rosto no porão virou metáfora para segredos sombrios. O legado mais duradouro é o alerta. Um grito ignorado pode ser fatal. A casa foi demolida, mas a história permanece como um monumento ao horror. Mesmo com as condenações, o mistério persiste. Por que João cometeu tamanha brutalidade? O silêncio de Maria, sua capacidade de manter a fachada por anos, permanece enigmático. O rosto no cimento, acidente ou assinatura sádica. A imagem é símbolo e incógnita. O caso, o rosto no porão, deixa mais perguntas do que respostas, mostrando os limites da justiça e da compreensão humana. O rosto de Pedro, eternizado no cimento, é o símbolo